Oi, aqui é Priscila Werneck e esse é o Oi Talks, um podcast criado para falar sobre a vida morando fora do Brasil. Eu moro na Austrália desde 2014. Eu ia te falar que vai ter episódio toda sexta-feira, mas eu ainda não decidi qual vai ser o dia da semana e eu não sei também de onde você está me ouvindo. Você pode estar me ouvindo da Austrália, do Brasil, de Portugal, dos Estados Unidos, do Canadá. Então, estamos todos aqui reunidos de diversas partes do mundo, os horários e dias diferentes. A ideia é que toda semana a gente converse sobre morar fora, fazer intercâmbio, adaptação, notícias interessantes que aconteceram na Austrália, cultura pop australiana e histórias e experiências que eu vivi desse lado do mundo. Eu gostaria de trazer para vocês como forma de reflexão. Eu decidi criar esse formato porque o vídeo de 90 segundos é pouco. 90 segundos eu digo que é porque é lá pro Reels, né? Hoje já dá para postar até 3 minutos, mas é pouco, 3 minutos é pouco. Para uma rede social pode ser muito, mas para a gente conversar sobre determinados temas é pouco tempo. Eu tenho muito o que falar e stories somem 24 horas e eu não acho justo que esse conteúdo que eu quero trazer para você, ele desapareça 24 horas. Então, nesse primeiro episódio, só nós aqui com áudio, sem se preocupar com imagem, cabelo, maquiagem, se preocupar apenas com o que eu tô trazendo para você nesse episódio, eu quero falar sobre o que aconteceu essa semana, que foi o Harmony Day. Harmony Day, Dia da Harmonia. É uma semana inteira de celebração, principalmente nas escolas na Austrália, para celebrar o país multicultural que é a Austrália. E o ano passado eu fiquei muito emocionada, porque foi a primeira vez que eu participei. Então, as crianças fazem uma apresentação para os pais. Eu tenho um filho de 6 anos, ele já vai para o Year One, que é a primeira série. E esse dia, ele é muito especial para a gente se sentir inserido dentro de uma comunidade. Então, na escola do meu filho, tem crianças que vieram da Rússia, do Japão, da Inglaterra, da Filipinas, da Samoa, Sudão, Brasil, Venezuela e diversas outras etnias. Poderia ficar aqui falando todos os países, mas são muitos. Ah, esqueci de Índia, principalmente Índia. Gente, a comunidade indiana aqui no bairro onde eu moro é enorme. E, por consequência, grande parte dos professores e até dos alunos são indianos. Então, fazer parte de um país multicultural é extremamente importante para criança desenvolver o senso de empatia, de respeito por culturas diferentes, religiões diferentes, porque não é apenas na teoria, então você educar e explicar que existem pessoas de diversas nacionalidades, com costumes diferentes, religiões diferentes, mas eles estarem vivendo na prática isso, estarem ali diariamente com professores de nacionalidades diferentes. E quando eu falo nacionalidades, não é apenas que a pessoa ou a criança nasceu em outro país, mas como é o caso do meu filho, que os dois, né, eu e meu marido, somos brasileiros e o Ben nasceu na Austrália. Então, ele é brasileiro e ele é australiano também, apesar da gente ainda não ter a cidadania australiana, ele nasceu na Austrália e no futuro, né, muito breve, ele terá o passaporte australiano também. E quando ele for adulto, ele vai ser brasileiro e australiano. Então, existem esses dois casos que a pessoa nasceu na Austrália, mas um dos pais ou os dois é de outro país. E tem o caso de a criança ter nascido em outro país e hoje mora na Austrália. Então, essa diversidade cultural é extremamente importante para o crescimento. Se todos pudessem ter essa oportunidade, né, de ter contato com pessoas de outros países, eu acredito que o mundo seria muito melhor. Eu acho que o que está precisando hoje no ser humano é ter contato com pessoas de outros países para entender
como a cabeça funciona, por que que a pessoa age daquela forma, da cultura dela e do que ela viveu. Vou contextualizar para vocês uma conversa que eu tive com uma das mães na saída da escola. Então, o filho dela estuda na mesma sala do Ben e a gente nunca tinha parado para conversar, porque faz 3 semanas que ele começou, né? Que ele entrou ali na sala e começou a aula com o Ben, e só esses dias a gente teve a oportunidade de conversar. E aí, ela falou que ela é do Sudão e perguntou de mim. E eu falei que eu sou brasileira, mas eu já moro há 10 anos na Austrália. Benjamin nasceu na Austrália. E ela falou: Nossa, eu achei que você era australiana. E ela abriu um sorrisão, porque ela se sentiu acolhida. Ela pensou: Estou conversando com outro imigrante também, com alguém que talvez entenda do que eu estou passando. A história dela é que ela é uma refugiada, ela veio refugiada do Sudão para a Austrália. Ela não estava mais no Sudão quando ela veio para cá, ela já tinha ido para a Índia e pediu asilo. E não sei se você sabe, eu não sabia, foi uma informação nova para mim. Quando você pede asilo, você não sabe para onde você vai. Você pede asilo, você pede um país, uma casa que seja mais segura do que o seu próprio país. E ela poderia ter ido para Canadá, Estados Unidos, Suíça, Noruega, mas trouxeram ela para a Austrália. E aí, quando ela recebeu a notícia que ela viria para a Austrália, perguntaram se ela tinha familiares, amigos aqui na Austrália, em alguma cidade específica, se ela queria ir para alguma dessas cidades. E ela falou: Não tenho ninguém na Austrália. Eu só peço que seja uma cidade que eu possa criar o meu filho com segurança. Então, ela veio sozinha, com o filho, de, na época, 4 anos, para a Austrália. Não faz nem um ano que eles estão aqui em Adelaide. Faz todo sentido eles terem escolhido Adelaide, porque é realmente uma cidade muito acolhedora para famílias. Não é a primeira mãe que eu conheço que veio do Sudão por asilo para Adelaide. Já é a segunda criança da sala do Ben. Eu tava conversando com a mãe e também veio do Sudão. E aí eu fiquei refletindo, porque a gente ficou uma hora conversando. E ela me falou alguns detalhes da história dela. E ela falou que ela sofreu muito e que agora ela tá vivendo um momento muito feliz da vida dela. Ela sabe espanhol, ela sabe inglês, ela sabe a língua dela. A gente conversou sobre racismo. A gente teve várias conversas muito profundas para uma primeira conversa, que eu acho que realmente ela estava precisando conversar com alguém de fora que não fosse da comunidade dela, porque ela disse: Eu conheço muito bem a minha comunidade, conheço muitas pessoas, né, na mesma situação que eu. E eu acho que ela estava sentindo falta de conversar, conversar, né, sobre a vida. E eu saí dessa conversa refletindo o quanto que muitas vezes a gente reclama da vida. Reclama de, tá muito difícil esse trabalho, tá muito difícil o inglês. A gente se depara com histórias como essa de que a pessoa, ela não tinha para onde ir, ela só queria ir para um lugar seguro, porque a casa dela não era mais um lugar seguro. E a gente, como brasileiros que vêm para a Austrália, a gente tem a oportunidade, a gente tem o privilégio de eu quero sair do meu país porque eu quero aprender inglês, eu quero viver uma experiência. Não digo todos, mas a grande maioria vem porque quer crescimento profissional, um crescimento pessoal. Nunca fui a pessoa de reclamar, sempre fui a pessoa de agradecer, e diante de todos os desafios que eu vivi aqui na Austrália, eu nunca vi como desafio. Nunca vi como obstáculo, sempre vi como uma oportunidade de crescimento. Não me lembro quando que eu reclamei sobre a Austrália. E se você reclama sobre a Austrália, eu gostaria que você lembrasse dessa história, de que você fez a escolha de vir para cá. Você pagou sua viagem, ou sua mãe, seu pai, sua avó pagou sua viagem para você estar aqui. Você embarcou no avião com segurança. Você veio porque você quer e você continua aqui porque você quer. E você pode ir embora para o Brasil quando você quiser, a qualquer momento. Porque a verdade é que
Um problema é um problema quando você não consegue resolver ele. Se ele tem solução, é porque ele não é um problema. Vá atrás da solução, não fique reclamando. Se você não sabe inglês, está com dificuldade de fazer o seu assessment, está com dificuldade no trabalho ou para conseguir emprego por causa do seu inglês, você sabe qual é a solução. Estudar inglês, praticar, sentar a bunda na cadeira e aprender. Se você não tá feliz com a tua vida na Austrália, porque você tá com saudade da tua família e tá sendo insustentável, vai embora, vai ficar com a sua família. Então, existe a solução. E você sabe o que que você fez e o que que você pode fazer para resolver este, entre aspas, problema. Falando dessa questão do inglês, principalmente, algumas semanas atrás, um indiano entrou em contato comigo em inglês, escreveu em inglês para mim no direct do Instagram, oferecendo serviços e um tipo de trabalho que eu preciso dentro do Oi Austrália. E eu recebo muitas mensagens de spam. O serviço que ele estava oferecendo me interessava, eu decidi agendar uma reunião com ele, para ver se ele era real. Agendei a reunião com ele e ele entrou na reunião. Gente, eu contei essa história no Instagram e eu acho interessante trazer pra cá, porque como eu disse, né, no início, a gente fala nos stories e os stories somem em 24 horas. Quando ele abriu a câmera, ele estava com uma camisa polo. Atrás dele tinha uma parede de tijolinho, super humilde. Ele começou a ler um texto pra mim e eu comecei a fazer pergunta pra ele não conseguia responder porque ele não tinha nada de inglês. Mas ele precisa de dinheiro, ele descobriu esse serviço que ele pode oferecer sem precisar de inglês. E ele abriu o meeting comigo, a reunião comigo, fez do jeito que dava, que ele achava que ia dar certo. Meteu a cara. Outra lição que eu quero trazer para você. Tem outras pessoas por aí no mercado que mesmo sem inglês, com as dificuldades e os obstáculos que você considera obstáculos, tá lá, metendo a cara, fazendo acontecer, testando pra ver se vai dar certo. E você tá aí, inventando desculpa pra não fazer. Aí eu falei pra ele, olha, porque eu queria ver só se ele era real, né? Eu não queria fazer uma reunião super importante. Vamos conversar então por e-mail ou pelo direct do Instagram? Sim. E aí a gente conversou, continuou a nossa reunião ali pelo direct do Instagram. E tava tudo bem. Então, se você tá com medo aí, paralisado, deixe esse medo de lado, porque tem outras pessoas com menos inglês que você, mas com muito mais coragem e cara de pau. O último assunto que eu gostaria de trazer para vocês nesse podcast é sobre a visita que eu fiz ao parlamento essa semana, a convite da Associação Brasileira de South Australia. Se você está em outros estados e precisa de algum suporte ou quer se envolver com a comunidade brasileira, busque essas associações. Ela foi convidada pelo Ranielson, que é o presidente da Associação Brasileira de South Australia, para fazer um tour pelo parlamento com outros membros da nossa comunidade aqui de Adelaide. E foi muito rico de informação. Nós ficamos 1 hora conversando com a Lucy Hood, que é, eu não sei como é que eu diria em português, mas ela faz parte, ela é membro do parlamento de South Australia. E ela foi eleita pela comunidade. O que eu acho extremamente interessante aqui na Austrália é que como existem pessoas olhando para um número X pequeno de pessoas. Por exemplo, ela cuida de uma região que são assim uns 4, 5 bairros de Adelaide. E aí ela tá próxima dessa comunidade. E ela consegue ouvir essa comunidade, estar perto da comunidade, ver o que precisa mudar, o que está acontecendo, o que aconteceu, o que nós podemos aqui ajustar. E quando você pensa no bem-estar da comunidade, no bem-estar da população, né? E você pensa da Austrália por inteiro. Caramba, é muito difícil você ficar olhando a Austrália por inteiro, depois o estado por inteiro, aí depois
a cidade por inteiro. Então, se você tem, assim, membros do parlamento que olham para determinadas áreas, eles conseguem trazer, né, os problemas e as soluções e a comunidade para dentro do parlamento. E eu vejo que a Austrália, ela tem muito isso de comunidade, a comunidade se envolve para votar se precisa de um banheiro no parque X do bairro. Esses dias o caminhão do lixo passou e quebrou a minha lixeira. Então aqui não tem gari. O motorista do caminhão de lixo passa e aí o próprio caminhão pega a lixeira e joga o lixo para dentro do caminhão. Uma vez ou outra acontece de quebrar a lixeira, a tampa, e no meu caso quebrou a tampa da lixeira. E aí enviei um e-mail para a imobiliária falando: olha o que aconteceu com o meu lixo, o que eu posso fazer. A imobiliária me respondeu alguns dias depois falando: ligamos para o cônsul e deixe seu lixo para fora que uma pessoa vai trocar a tampa do seu lixo. Falei: é isso. Coisas pequenas que fazem a diferença no nosso dia a dia. Outra situação que aconteceu foi que durante dias, se não semanas, tinha muito lixo na calçada. Não lixo de saco de lixo, mas as pessoas tinham jogado assim, TV, armário, geladeira, sofá. E aqui em Adelaide isso não é comum, tá? Como em outras cidades da Austrália. Eu tirei foto de tudo, porque aquilo tava me incomodando. E postei no grupo do Facebook. Falei, já faz alguns dias que esse lixo tá aqui. Não seria responsabilidade do cônsul vir retirar esse lixo? Alguém vai vir retirar? Como é que funciona? Imediatamente, uma pessoa do cônsul já respondeu. Já estamos indo aí verificar para fazer a retirada, mas leva até 2 semanas para a gente conseguir retirar tudo, porque tinha coisas pequenas e tinham coisas grandes também. Super eficientes, tá? Em uma semana já tinha retirado todo o lixo ali da rua. E um mês depois que isso aconteceu, a gente recebeu uma carta. Todos os moradores receberam uma carta pelo correio com as instruções sobre o lixo. Então, olha, vocês acessam o calendário para colocar o lixo aqui, é assim que funciona, todas as instruções. Vocês veem qual é a importância de ter uma pessoa que seja responsável, uma não, né? Mas o council, que é o cônsul, se escreve, tá? Cônsul, que é responsável pela comunidade, por aquela região, por aqueles bairros. Porque assim eles conseguem administrar e tá bem de perto com a comunidade. Isso faz toda a diferença no nosso dia a dia, para a gente se sentir acolhido, se sentir bem no nosso bairro. Eu espero que você tenha gostado desse episódio de hoje e na semana que vem nós temos um novo episódio. Estamos no YouTube e Spotify e no aplicativo da Apple também de podcasts. Você pode ouvir os nossos episódios anteriores também em todas essas plataformas. Meu nome é Priscila, eu sou a criadora do @oiaustrália, @oiaustrália no Instagram, TikTok e YouTube e também no Facebook. E nós temos também os cortes dos podcasts sendo postados no @oitalks, OITALKS. A gente se vê na semana que vem em mais um episódio.